Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Nós estamos aqui para louvar, agradecer e exaltar o nome desse Deus que nós servimos. E grandes coisas Ele vai fazer no nosso meio. Eu creio, porque não é o homem que vai fazer, é Ele. Então que nós podemos dar toda a honra e toda a glória a Ele, que é merecedor de tudo. E eu quero abrir o culto com uma palavra que encontra-se em Jó, capítulo 42, versículo 2, e diz assim a palavra do Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nós estamos aqui para servir um Deus que tem plano e propósito na minha vida e na sua vida. E nada frustra os planos e os propósitos dele na minha vida e na sua vida. Porque Ele pode todas as coisas. Ninguém pode com Deus que você serve. E muitas vezes já pegamos em alguns tipos de situações que acabamos subestimando Deus na minha vida e na sua vida, deixando de acreditar no potencial, deixando de acreditar que Ele é Deus do impossível, deixando de acreditar que Ele é o Deus improvável. Começamos a deixar os nossos sonhos, os nossos propósitos de lado, começamos a colocar como prioridade o nosso potencial e a nossa capacidade, sendo que a palavra de Deus diz que nós, sem nada e com Deus, nós temos tudo. Porque quando nós declaramos que é Ele que está no controle da nossa vida, que é Ele que faz, tudo nós podemos em nome de Jesus. Muitas circunstâncias dentro da igreja não é nada feita pelo homem, porque pelo homem nós somos derrotados, nós somos pó, nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas nós cremos na misericórdia daquele que nos cobre, aquele que acolhe o nosso arrependimento, aquele que nos perdoa, que nos salva, aquele que não olha para trás, aquele que não guarda mágoa, aquele que não fica chateado, aquele que quer ver você crescer, que quer ver você prosperar, aquele que quer ver você trabalhando na obra do Senhor, aquele que quer ver você bem sucedido profissionalmente, aquele que quer derramar a mão na sua vida para que você seja usado em prol dele. Esse é o Deus que nós estamos aqui para louvar e engrandecer. Mas nós temos que crer, nós temos que tomar posse de tudo que eles têm. Recebemos promessas, recebemos profecias, se enchemos da palavra, mas no dia seguinte, quando a gente levanta diante de todos os problemas, diante de todas as circunstâncias, nós acabamos subestimando o Deus que nós cremos aqui dentro desse templo. E a igreja somos nós, o Espírito Santo está em nós. Então, independentemente de onde nós estamos e qual seja a circunstância, Ele é o mesmo Deus, Ele é o sobrenatural, Ele é o Deus que quer te levantar, que quer te honrar e quer cumprir tudo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos conectados com o Senhor, quando nós estamos de frente com Ele, a finalidade dele te honrar e te levar para lugares que você não tem capacidade de ir, é para você dar honra e glória para Ele. É para que você testemunhe o Deus que você serve. É que através disso pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam convencidas que realmente Ele é Deus. Tantas propostas e tantas coisas lá fora que atraem, tirem do foco. Pessoas vazias, pessoas depressivas, pessoas doentes. E a responsabilidade da cura dessas pessoas está sobre mim e sobre você, que conhece o potencial e conhece o Deus que a gente serve. É a nossa conduta, é o nosso aprendizado aqui dentro da igreja que nos capacita, que nos levanta para pregar e para falar do amor de Deus. Esse é o nosso verdadeiro chamado, colocar Ele acima de tudo e de todas as coisas. Ficamos com medo de governo, ficamos com medo de perseguição, ficamos com medo do mundo. E cada vez que a gente atrai esse sentimento de medo, que não é sobrenatural de Deus, mas sim é o inimigo trabalhando nas nossas vidas, a gente deixa Deus de lado. A gente nada mais é do que declarar de que Ele não pode, que Ele não faz. Fora isso, não tem o sentido da gente ter medo.
A palavra de Deus diz sim que nós passaríamos por aflições, por dificuldades, mas a palavra de Deus fala que o amor e o poder dele cobre a minha vida e a sua vida, e que nenhum mal chega à minha tenda, nem à sua tenda, sem a permissão dele. E se ele deu algum tipo de dificuldade para mim e para você, é que nós temos condições e ele tem um propósito para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, e tudo essa dificuldade, todo esse deserto gera testemunho, gera milagre e gera o poder de Deus na minha vida e na sua vida. E é esse Deus que a gente veio servir, é esse Deus que a gente tem que crer e é esse Deus que a gente tem que exaltar. Então vamos orar para nós louvarmos ao Senhor. Os levitas, se quiser tomar a posição aqui, já para nós louvarmos, engrandecermos esse Deus, fique à vontade para tomar. Vamos consagrar esse culto ao Senhor, porque é dele, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença santa e gloriosa, Pai, nós estamos aqui prostrados, Pai, diante de Ti, Senhor, que é sobrenatural, que é misericordioso, Pai. Nesta noite que o Senhor vem nos cobrir, Pai, nos cobrir, Senhor, com o Teu perdão, Pai, que o Senhor venha nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas atitudes que desagradam a Ti, Pai, que o Senhor nos cubra com a Tua misericórdia, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos dar discernimento do Espírito Santo, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha cada vez mais de frente conosco, Pai, para nos dar identidade diante da Tua obra, que o Senhor venha aflorar os dons, que o Senhor venha multiplicar os dons, Pai, que o Senhor venha usar os Teus filhos, Pai. O Senhor não faz distinção de pessoas, o Senhor não faz distinção dos jovens, que eles possam ser capacitados mais e mais, Pai, que toda preocupação que assola os Teus filhos, que toda angústia, que todo pensamento contrário, que todo levante do inimigo, Senhor, que venha tirar do foco, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai, que fique aqui somente a Tua Shekinah, a Tua glória, a Tua presença. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, e que toda a honra e toda a glória seja dado a Ti, Pai. Por isso que nós Te agradecemos, por isso que nós já tomamos posse da Tua vitória, já tomamos posse da Sua palavra que vai ser pregada, já tomamos posse desse louvor, Pai. Nós louvamos, Pai, mas nós oramos também a Ti diante dos louvores, Pai, que o Senhor toma, Pai, posse, Senhor, dessa unção, que o Senhor toma posse, Pai, dos Seus levitas que vieram aqui Te servir, Pai, que se propuseram, Pai, a estar aqui para honrar e glorificar o Teu nome, Pai, que poderiam estar em outros compromissos, que poderiam estar agradando os seus egos, Pai, mas eles priorizaram o Teu reino, deixaram as suas casas, deixaram a sua família, Senhor. Eu oro e profetizo na vida de cada um aqui nesta noite, Pai, vitória, Senhor. Eu quero repreender toda a retaliação, todo o levante do inimigo na vida de cada um deles, Senhor. Que o Senhor venha honrar, multiplicar as bênçãos sobre a vida deles, Pai. Usa eles, Pai, usa mais e mais, Pai. Cobre eles com a Tua unção. Eles subiram nesse altar e declararam que de nada deles não tem nada, mas que a Tua glória e a Tua presença transborde de unção sobre a vida deles, Pai. Que esses louvores aqui, Senhor, libere cura, libere conversão, libere algo sobrenatural para a Tua igreja, Senhor. E é assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, glória a Deus. Deus está aqui. Oh, calabaçori anda labás. Aleluia. Recebam a paz do Senhor, amém? Recebam a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Quantos estão felizes com o Senhor? Aleluia. Vamos adorar o nome dEle? Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual a tempestade que você está passando. Quem sabe essa tem sido a sua oração nesses últimos dias. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre,
Será que não vê? Será que eu vou perecer? Eu sinto na pele o frio desse vento. Eu chego a crer que não estás me vendo. Eu lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. E você canta: eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, erga a sua voz e diga: eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar, vem nos ajudar. Eu sei que não estou só, e eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. O meu Deus está contigo, eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem. Você pode cantar? Posso clamar. Diga: essa tempestade não vai deixar, só porque estás. Diga: eu posso. Posso clamar, você pode clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse? Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Como é o nome dele? Vai! Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Ele é o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir a sua voz. E eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Você também não vai. Ele está contigo e posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar.
do Senhor, ela vai dizer assim, no livro de Jeremias, no capítulo 33 e no verso 3, clama a mim, responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então essa noite o Senhor manda te dizer, clama a mim porque Ele se faz presente neste lugar, e Ele tem o poder de ouvir o seu clamor. Então pode clamar e acredite, você não vai naufragar. O Senhor está contigo e pode clamar e tenha fé para descansar nas ondas desse bravo mar. Sim, pode clamar. Mestre, o Mestre vem te ajudar. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, eu creio, Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Você pode fazer essa oração? Vai. Me escutais quando clamo, e Ele acalma o meu pensar. Ele nos leva pelo fogo, curando todo meu ser. Quantos confiam no Senhor? Levante as suas mãos e declare isso, vai. Confio em Ti. Nós confiamos no Senhor. Confio em Ti. Declare que Ele é a cura. Creio. Ele é a cura que você precisa. És tudo para mim. Eu creio, Deus, eu creio que Tu és aquele que nos deu a vida. Eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Senhor, diga Jesus. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Nada é impossível. Nada é O Senhor se faz presente. Nada é. Sabe aquela situação que você acha que não tem mais jeito? O Senhor manda te dizer: nada é impossível para Ti. Diga. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Declare que nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível.
vai. Eu creio que, diga que tu és a cura, Deus, creio, diga que és tudo. Tudo para mim, oh, nós cremos, diga que Ele é a vida, creio que tu és, creio que não há outro igual, nunca haverá, diga, Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti, e diga, Jesus, eu preciso de ti. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele é a cura. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus improvável. Pode se assentar. Deus é maravilhoso. Deus está aqui no nosso meio com grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. Oh, maravilha. Deus é maravilhoso. Moça, você de branco aqui, ó. Presta atenção numa coisa. Nós abrimos o culto falando que às vezes a gente subestima o poder de Deus. E nós louvamos aqui que Ele é o Deus do impossível. E Ele faz o impossível. E tudo Ele pode. E Deus se agrada muito do seu coração. Deus te ama. Deus te agrada. Você é tão especial para Deus. Calabassori e andalabás. E eu estava ali louvando. E o Senhor ministrava no meu coração. E eu via um banquete. E eu via você numa festa, e eu via um sonho que você tem dentro do seu peito, no seu coração, e o Senhor mandava te dizer assim, ó, não subestima Deus, sonhe alto, Deus é o Deus que cumpre promessa, Deus é o Deus que realiza sonho, Deus é o Deus que toca onde tiver que tocar, Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus que honra. Pode ter pessoas ao seu redor que não dá nada, que acha que não vai sair, que acha que não vai ter, mas Deus fala que vai te dar o melhor, porque você do seu jeito humilde, quieta, pacata, mas tem um temor, uma ligação com Deus que poucos têm, tem uma oração sincera com Deus que poucos têm, às vezes só vê você no seu canto, às vezes só vê você na sua, mas você é uma intercessão diante do Senhor que tem muito poder. Não para de orar, não para de crer, Deus realiza sonho, Deus entra na sua casa, Deus toca nos seus, através da sua oração Deus move o impossível, porque para Ele nada é difícil, aos nossos olhos pode não acontecer, pode estar tão distante, mas Ele te ama como filha, Ele te carrega no colo, e Ele fala, filha, eu vou fazer. Tem que somente crer, comece a sonhar com os teus propósitos, com os teus planos, labachuri anda labassori anda labachuri anda labás, como se você tivesse, porque você tem, o seu pai é o dono do ouro, o seu pai é o dono da prata, labassori anda labachuri anda labás, e eu via, vai ser lindo, e eu via você retroagindo, eu via você fazendo outros planos, mas Deus fala, não, comigo é daqui para mais. Deus manda você sonhar mais alto e a lugares maiores, porque Deus tem que te honrar para muita gente que quer ver sua derrota, para muita gente que torce contra. Alguns são das famílias, alguns não crê no Deus que você serve, e Deus vai fazer para te honrar, para te levantar, para mostrar que Ele é Deus, e Deus vai realizar o seu sonho, porque os planos e propósitos deles são maiores do que os seus. Labassori anda labás. Aplauda Jesus, Ele está aqui. Oh, labachuri anda labás. Do calabaçou e anda labassuri anda labás. Cadê a Késia? Késia.
Você tem a presença do Espírito Santo de uma forma que você não imagina e nem sabe. E é bom você não imaginar e não saber, porque isso não entra dentro de você. E é fogo do Espírito Santo puro. E eu estava ali e o Senhor começava a ministrar no meu coração. Dificilmente a gente vê uma pessoa com mais de um dom. Dificilmente você vê um pregador muito forte que profetiza. Ou um outro que tem um dom de cantar. E eu falava, pai, mas o que o Senhor quer dizer isso para mim? O Senhor falava assim, ela tem mais de um dom. E eu via você louvando, e você passeando na igreja, e você entregando profecia e revelação da parte do Senhor. E o Senhor falava assim, eu já falo no coração dela, eu já mostro para ela, eu já dou ousadia para ela, mas a minha filha tem que fazer. Então você tem que começar a entregar tudo que Deus te manda, tudo que Deus te mostra, porque você profetiza, e Deus te deu ousadia, Deus te deu o dom, Deus vai te levantar. Sabe o que o Senhor me mostrava? O Senhor, não sei porque o Senhor me deu esse nome, pode ter um mistério seu ou não, eu também não preciso saber, mas o Senhor me mostrava a Camila Barros, ela pregando, e ela profetizando, e falou, fala desse nome para ela, filho, oh, labassorianda labas, Icalabassurianda labas. Fala a unção que está sobre aquela mulher, está na Késia também. A unção de revelação que ela tem, você tem. O dom do Espírito Santo está sobre você. Deus é Deus de detalhe. E Deus manda, seja ousada na presença dEle. Seja mais ousada. Deus vai te levar para lugares grandes. Eu via você cruzando o oceano, você vai para outros países. Deus vai te levar para lugares altos. E Deus está te dando um presente. Você ora, você busca, você está na direção. E você não quer dar um passo sequer se não for da vontade do Senhor. Você ora assim, Pai, eu sei que é no seu momento. Eu sei que é na sua hora, labassorianda, labachurianda, labas. Mas se não for de ti, eu não quero. Oh, labassorianda, labas. E o Senhor fala, está mais próximo do que você imagina, porque eu já preparei, e é melhor, Deus dá melhor do que a gente projeta, do que a gente sonha. Aos nossos olhos humanos, a gente começa a projetar, a gente começa a sonhar, a gente começa a fazer planos, e daqui a pouco a gente se frustra. Sabe por que a gente se frustra? Porque o plano era nosso, não era de Deus, e o que Deus tem é muito maior. E Deus falou, fala isso para ela, porque vem como um bálsamo no coração dela. São grandes as coisas, sabe? Vai acompanhar, vai junto, tem dom. Prega, um prega, outro canta. E profetiza, está entendendo? É isso que Deus tem para você. Oh, calamassurianda labás. Aplauda Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Ele está no nosso meio. Deus de maravilha. Oh, calabachurianda labás. Alguém aqui que está no nosso meio quer dar um testemunho? Alguém aqui quer ter uma oportunidade de falar do amor de Cristo? Quer falar um versículo? Eu adoro quando os jovens se dispõem para Deus. E nós temos que se dispor. Nós temos que dar o primeiro passo para Deus. Talvez para você seja algo tão simples, talvez seja algo que não impacte, mas o Senhor, Ele só quer que você suba nesse altar. Porque quando você sobe nesse altar, já não é mais você, então você não tem que ter medo. É o Espírito Santo de Deus é quem faz. E nós temos que se dispor para o Senhor. Nós temos que dar o primeiro passo para o Senhor, para que Ele comece a trabalhar na sua vida, para que você seja um instrumento na mão dEle. Alguém aqui quer uma oportunidade, alguém aqui quer dar um testemunho, alguém aqui quer falar algo no seu coração que Deus ministra? Fique à vontade, o altar está aberto para você se dispor a Ele, honrar e glorificar. Não há coisa que mais agrada a Deus a falar do amor dEle, falar dEle, clamar sobre Ele. Alguém aqui quer falar alguma coisa? Glória a Deus por isso, aplauda Jesus. Deus é bom. Deus está aqui. Pode subir, sobe no altar, que quando você sobe aqui já não é mais você, é o Espírito Santo. Glória a Deus, deixa Deus te usar.
Deixa Deus começar a trabalhar. Glória a Deus, salva a igreja com a graça, paz do Senhor. Vou abrir aqui que eu nem... Agora ficou legal, hein? Agora entrou até na minha cabeça aqui, ó, o som. Salmo 139, eu só queria deixar um versículo aqui para vocês, que falou muito ao meu coração. Antes disso, Dan, você falou Camila Barros, né? Sim. Porque eu estava falando com o Guilherme lá, ela tem um jeitinho mesmo da Camila. Eu estava falando com ele, a hora que você falou aqui, eu falei, poxa vida, ela realmente lembra muito e tem dons ali, tem dons ali. Bom, Salmo 139. Posso ler ele inteiro? Vocês se incomodam? Bom, aqui na minha Bíblia está assim: Deus onisciente e onipotente. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais alto profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modos assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os dias, os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Só queria voltar aqui num versículo, que é o 5. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Eu estava próximo de fazer um negócio, né? Eu ia fazer uma compra e eu estava meio que com medo de dar esse passo. E uma pessoa chegou até mim e falou assim, na verdade eu fui até em casa, né? Aí a minha mãe falou assim para mim: não sai de casa sem ler esse Salmo 139. E quando eu li esse Salmo 139 e cheguei no versículo 5, né? É como se tirasse o medo assim do meu coração, ter arrancado com a mão. Quando eu li, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim coloca a tua mão, saiu de mim todo aquele medo, toda aquela incerteza. Eu fui, fiz aquilo que eu tinha que fazer, aquele negócio, e realmente deu muito certo.
eu queria deixar essa palavra para a igreja, que Deus, Ele está aqui em todos os cantos, cada cantinho é completo por Deus aqui nesse lugar, não há um lugar aqui que não esteja Deus. Abre o teu coração hoje, nessa noite, Deus vai invadir com o Espírito dEle e vai colocar o melhor dEle dentro de você. Não adianta só a gente ter na nossa cabeça que Deus está aqui, mas Ele tem que estar dentro da gente. E essa palavra que eu queria deixar para vocês. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Abençoe. Deus é bom. Máscara. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom em todo momento. Alguém mais quer uma oportunidade? Quer falar de Cristo? Quer falar de Deus? Não, então vamos para a palavra. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante de Ti agora, Senhor, para proclamar, Senhor, a maior revelação que tem no nosso meio, Senhor. A maior revelação é a Tua palavra, Senhor. É o Teu sentido, Senhor. É a nossa vida, Pai. Que neste momento, Pai, o Senhor possa pegar a nossa reverência, Senhor. Possa pegar, Senhor, os nossos corações. E que não tenha nada do homem aqui, Senhor. Porque tudo aqui é do Senhor, Pai. E nós também se declaramos diante de Ti que o nosso caminhar, que a nossa vida a Ti pertence, Pai. Então que seja feito da Tua forma, da Tua vontade, do Teu modo, do Teu jeito. E que o Senhor venha trabalhar em cada vida aqui, Pai. De uma forma específica, Pai. De um modo específico, Pai. Trazendo resposta, Senhor. Trazendo bálsamo, Senhor, trazendo renovo, Pai. É assim que eu peço, que eu tomo posse da sua vitória e já te agradeço em nome de Jesus. Aplauda a Deus mais uma vez. Glória a Deus. Ele está aqui no nosso meio, Ele é perfeito. Ele tem honra para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Oh, calabassori andalabás. E a palavra que Deus me deu está no livro de Esther, no capítulo 6. Eu vou ler somente o capítulo 6 para dar uma resumida e vou dar uma explanada que o Senhor começou a queimar no meu coração vindo para cá. E eu, cada vez que eu me consagro a Deus, eu coloco um pagode gospel no meu carro e eu começo a viajar, falando com Deus. E é alto, meu irmão, quem vê acha que eu sou louco. Ou que é música secular, né? Porque dificilmente um cara vai ouvindo pagode gospel alto no carro, né? Mas eu não estou nem aí porque os outros vão pensar, eu estou aqui para agradar o meu Deus. Eu estou aqui para fazer o ID que Ele me colocou para fazer. E a gente não tem que olhar ao nosso redor, não tem que se preocupar o que os outros estão pensando, o que os outros estão falando. Você vê o baterista tocando ali, eu estava admirando, ele está no mundo dele ali, irmão, não está olhando ninguém que está do lado dele. Ele não está nem aí para nada, irmão, ele começa a tocar ali e é o mundo dele, e o negócio vai, explode ali, ele entra na unção dele, parece que ele vai voar e que ele volta. Isso daí é comunhão com Deus, irmão, isso aí é a presença do Espírito Santo. É por isso que Deus vai começar a mover as águas sobre a sua vida. A gente tem um prazo, irmãos, de maturidade, irmão, com Deus. A gente tem um prazo de aprendizado com Deus. E Deus, Ele vai nos moldando. Deus, Ele vai nos preparando. Às vezes a gente é um pouco cabeçudo mesmo, a gente é homem, a gente é falho. A gente olha algumas coisas e não entende. A gente quer ser o correto. Mas o Senhor fala assim, ó, você tem que viver do modo que você vive quando você está louvando. Porque quando você está louvando, você não pensa em nada. Você começa a viajar no Senhor, você dá lugar para o Espírito Santo. E é assim que você tem que levar quando você está sentado na igreja, está entendendo? É você e Deus. Deus fala assim, viu, se conecta comigo, eu tenho pressa de entregar coisas que já eram para estar na sua mão, eu tenho pressa de colocar você em lugares para te honrar, eu tenho pressa de fazer o mover naqueles que você ora, mas assim, só dá lugar para mim, só para mim, você está entendendo? Não perca mais o seu tempo com coisa fútil. Você agrada de uma forma tão linda a Deus quando você está tocando. Eu estou admirado, irmão, de ver você viajando ali. É uma conexão com Deus, irmão. Parecia que não tinha ninguém do seu lado ali. E você lá, pá,
vai, Deus, e clamando, e Deus derrama sobre você uma presença de uma forma, é uma unção tão grande que sai ali. Eu não entendo nada disso aqui, irmão, de instrumento, de cabo, não entendo nada. É um dom que eu queria ter de cantar, mas Deus não me deu. Mas se Ele quiser dar, Ele dá também. Mas se não der também, amém, irmãos. Porque eu não levo o mínimo jeito para isso. Mas fique nessa conexão, não olhe para o homem. Não perca mais tempo. Não volte mais para o final da fila. Prossiga. É Deus que te honra, irmão. Você não tem que provar nada para ninguém. O seu particular com Deus e o seu coração é você e Deus. Eu falei sábado passado aqui, a gente é cheio de falar com quem a gente tem intimidade, com quem a gente tem convivência, de que a gente olha, já sabe o que o outro vai fazer. Às vezes minha mulher olha para mim assim e fala assim, você está pensando isso e isso, eu te conheço, Nem a gente se conhece por inteiro, irmãos. A gente se pega fazendo alguma atitude, algum gesto, alguma forma, que depois que a gente faz como um ato sem pensar, a gente para e fala assim, nossa, como que eu fiz isso? Mas Deus te conhece. Deus contempla essa felicidade, que às vezes acabado, angustiado, preocupado, você está sorrindo, você está falando de Deus, você prega, é difícil você pregar precisando e profetizar na vida do irmão que Deus vai fazer, e é isso que Deus faz e é esse o seu chamado, mas vai chegar a hora da honra e Deus vai te exaltar como coluna. Quantos sonhos você tem, quantas coisas você coloca diante do Senhor, não cobrando não, mas uma conversa com Deus, você olha na rua, você fala, nossa, eu tenho vontade, e Deus é o Deus que realiza sonho, Deus é o Deus que contempla, Ele vai fazer na sua vida, Deus muda a nossa vida do dia para a noite, a gente dorme de um jeito e acorda de outro. Viu? Fica nessa comunhão e toma posse aí do que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. E aplauda Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Deus está aqui. Deus está no nosso meio. E diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu é quem havia denunciado Bigtã e Ateres, os dois eunucos do rei, guardas da porta real que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinções se deram a Mardoqueu por isso? Nada lhe foi concedido, responderam os servos do rei que o servia. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na força que ele, Amã, tinha lhe preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. Entrou Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem com que o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Ele respondeu ao rei, quanto ao homem a quem quer agradar o rei, honrá-lo, tragam-lhe as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entrega-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aqueles a quem o rei deseja honrar. Levem-no, o cavalo, pela praça da cidade, diante dele apregam. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo como dissestes, e faz a mim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, não omitas coisas nenhuma de nenhum quanto dissestes. Amã tomou-se a vestes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, e eu levou o cavalo pela praça da cidade, e a pregou diante dele. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de dor
dor de cabeça coberta. Contou a Amã, a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparava. Até aqui, glória a Deus. O Senhor me deu essa palavra e começou a ministrar no meu coração sobre Mardoqueu, sobre a história de Mardoqueu. Mardoqueu, que no princípio era uma pessoa que não representava nada. Mardoqueu era um judeu. Mardoqueu, ele já tinha o seu preconceito. Mardoqueu tinha uma posição diante dos homens. Não quero menosprezar profissão nenhuma, não quero menosprezar ninguém, mas se a gente com os nossos olhos humanos começar a olhar diante da sociedade, Mardoqueu, ele era um porteiro que ficava ali diante da guarda real do rei. E hoje, diante dos nossos olhos, perante a sociedade, perante uma posição econômica, o que é um porteiro? Ele é um servo. Ele está ali para servir. Ele está ali numa posição que para muitos passa por humilhação, passa por arrogância. Porque quem não tem Deus e não consegue ver o meio espiritual e ver as coisas pelos seus olhos e pelo mundo, ele é um porteiro. Se a gente parar para pensar, a gente vê todo dia um porteiro passando pessoas arrogantes por ele, não cumprimenta, não dá honra. É uma posição um pouco que humilhante, dependendo de onde você está e como você está. E assim era a vida de Mardoqueu diante daquele palácio, diante daquele reinado. Só que Mardoqueu, ele era um homem de Deus. Um homem que não se prostrava e não olhava para as circunstâncias. Porque quando a gente tem ciência do Deus que a gente serve, do Deus que a gente vive, não importa as circunstâncias que você está vivendo hoje, não importa quem você é hoje, você serve o sobrenatural. Você serve o Pai que pode te colocar e te levar onde você quiser. Então Mardoqueu era uma pessoa tranquila. E diante de todo o cenário de um porteiro, trazendo até para os dias de hoje, na troca de turno existe um livro que relata de todas as ocorrências que foram acontecidas, de tudo de alteração que aconteceu, de tudo que aconteceu na normalidade. E um certo dia, Mardoqueu presencia uma trama contra o rei. E ele não se sente abatido, ele não tem medo, ele cumpre com a finalidade dele e denuncia aquela questão que foi feita contra o rei. Além do que ele estava ali servindo o rei, além do que ele tinha uma remuneração ali, aonde ele tinha que cumprir o papel dele, independente de quem fosse, como fosse, ou algum tipo de retaliação que vinha para ele. E ele relata aquela situação. E aos olhos de muitos, irmãos, quando você presencia uma situação dessa, e você tem algum tipo de situação que toma uma repercussão, você acaba aguardando o retorno de alguém. Você cria uma expectativa daquela atitude, daquele feito, daquela habilidade sua, do que aquilo vai trazer para você. É da onde vêm as nossas maiores frustrações. Porque a frustração, irmão, sempre vem da expectativa que você coloca em algo. E às vezes você coloca a sua expectativa em alguma questão que você não vai ser correspondido. Então a frustração, ela acaba sendo minha e sua mesmo. A frustração, ela nunca é com a ocasião ou com algum tipo de pessoa. A frustração é da expectativa que você colocou sobre aquela pessoa ou aquela situação e você se frustra. Então a culpa acaba sendo nossa, aonde a nossa expectativa tem que vir do Senhor, não do homem que é falho, pecador, é pó. Para o homem que acaba lutando sobre os seus interesses próprios todos os dias.
O natural do mundo aí é o homem te derrubar para ele se sobressair sobre alguma coisa. O amor está escasso. O verdadeiro chamado do Senhor, que a salvação está escasso. Se você trabalha em algum lugar e a pessoa tiver a oportunidade de queimar você, para tirar você da empresa, para ela tomar o seu lugar, ela faz por interesse próprio. Criam-se expectativas, criam-se ilusões, e ilusão é do inimigo, irmão. Deus não trabalha no meio de ilusão, Deus não ilude ninguém. Só que Mardoqueu era uma pessoa firme, que não criava expectativa no homem, que não criava expectativa em situações. É por isso que ele não sofreu. Sofre quem está na direção errada. Ah, porque fulano era meu irmão, fulano estava ali comigo, era meu confidente, eu falava coisas para fulano que não falava nem para o meu pai. Mas você estava na direção com Deus para ter esse tipo de relacionamento? Ciclano me traiu, era meu namorado, eu era tão fiel, era tão certo com ele, mas esse relacionamento está embasado no Senhor? Porque quem ama e quem tem temor não trai. Não estou falando que a gente não erra e que a gente não falha, mas o nosso pecado vem em cima de legalidades que a gente dá. E quem é crente pode errar, mas tem o temor para se arrepender e pedir perdão. Uma traição, ela não nasce em um minuto numa situação e é consumido fato. Ela vai se pulverizando, ela vai se criando, ela vai criando um relacionamento. Então são tempos e tempos de legalidade que você vai dando. E o cão, ele é muito astuto, ele é perigoso. Ele é 1000 vezes mais inteligente do que eu e você. Ele era um anjo de luz, de poder. E do mesmo modo que eu falei aqui, que a gente às vezes subestima o poder de Deus, a gente subestima o cão. A pessoa, quando ela começa a fumar, quando ela começa a dar um traguinho no cigarro, por um bom tempo ela acha que ela tem o autocontrole de parar de fumar. Não, isso aqui, ó, é só para eu fazer uma graça. Na hora que eu quiser parar, eu paro. E na hora que você vê, não dá mais. Todo mundo que começa a beber, começa a tomar um golinho. Começa a tomar um copinho. E as coisas vão tomando proporção e a ilusão vai tomando conta da sua vida. E é assim que o inimigo trabalha. O inimigo, ele não tem pressa para pegar a minha vida e a sua vida. Ele espera se for necessário. Nós somos ansiosos, queremos as coisas de um dia para o outro, queremos as coisas na hora. Mas o inimigo não. Ele trabalha de forma serena, de forma tranquila. Ele te pega na sua fragilidade. O inimigo nunca vai vir no dia que você está firme. Dificilmente o inimigo vai pegar você na saída de um culto, porque você está cheio do poder do Espírito Santo de Deus, porque você está revestido da presença dEle. É por isso que eu, Daniel, com o passado que eu tenho que estar na igreja dia sim, dia não. Eu tenho necessidade, porque é aqui que eu recarrego as minhas baterias, é aqui que eu faço a minha conexão com Deus. A palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir, e quando você deixa de ouvir, você não tem mais fé. É natural uma coisa com a outra. Se eu estou aqui, eu estou ouvindo e a minha fé está sendo aflorada. A minha conexão com Deus está sendo feita. Eu não me desligo dEle, eu não apago a minha conexão com Ele. Mas e se eu parar de ouvir? Como é que faz? A presença do Espírito Santo e a minha fé vai embora. E a palavra do Senhor diz que a gente sem fé, a gente não tem Deus e as coisas não fluem. Uma coisa está ligada à outra. Cada um tem uma personalidade, um modo de buscar Deus. E eu sou 100% dependente de Deus. E eu sei que o inimigo luta com a minha vida a todo minuto, a todo momento ele quer me tirar. E eu sei que se ele conseguir me tirar, ele vai me ceifar. Então eu não tenho outra alternativa a não ser seguir esse Deus maravilhoso, a servir a Ele até eu morrer. É difícil para quem já conheceu o mundo, para quem já conheceu os prazeres. O inimigo, ele vai na nossa ferida, na nossa fraqueza. Ele espera o momento certo. Ele vai
arrumando situações para te ceifar. Mas nós temos que estar firme. E o meio mais fácil de nós estarmos firmes é estarmos dentro da casa de Deus, ouvindo. Cada vez que você ouve, o seu temor aumenta, a sua conexão com Deus aumenta. Aquele mesmo sentimento de angústia quando você não tem com Deus, aquele aperto no coração, aquele sentimento do nada, quando você está conectado com Deus e você vai errar, você tem esse sentimento também. A diferença é que quando você está longe é o inimigo e quando você está com Deus é Deus. É o próprio temor colocando medo em você e dizendo não vá. Deus é sim, sim, não, não. Se você tem dúvida é porque algo não está da forma correta do que tem que ser. As coisas de Deus é de comum acordo. Para pensar que quando você está num propósito com Deus e você está meio assim porque você não quer dar um passo com Deus e você conversa com seu namorado ou com a sua mãe ou com alguém e fala, eu estava pensando nisso, e a pessoa fala, eu também. Porque Deus é um só. E se a gente serve o mesmo Deus, Ele fala a mesma língua. E assim era Mardoqueu diante daquele palácio. E o rei vem, e o rei institui o seu braço direita, o seu cordinho ali que andava com ele, que tinha o poder sobre todo aquele reinado também. E foi instituído um poder sobre ele, uma autoridade sobre ele. E a pessoa, quando não tem Deus e toma posse de uma autoridade, mexe com a cabeça, mexe com o coração. Muitos dizem aí fora, você quer conhecer a pessoa, dá autoridade para ela. Dá a posição para ela que você vai conhecer quem é a pessoa. Porque quando você não tem nada, você não é nada mesmo. Você não tem moral para pedir ou para falar. Mas quando você está numa posição de respeito, numa posição de autoridade, se você não tomar cuidado, isso mexe com a sua cabeça, isso é do ser humano. E Amã não era de Deus. E aquilo começou a mexer com ele. E a pessoa, quando é de Deus, dá honra e glória para ele. E a pessoa, quando não é, quer honra e glória para ela. E assim era Amã, que instituiu algo dentro daquele reinado que todo mundo tinha que se prostrar a ele. E todos se prostravam, com medo do homem, porque aquilo causaria morte, se não for, era um mandato ali daquele reinado. E Mardoqueu não se prostrava, porque o Deus que eu sirvo e que você serve não divide a honra dele com ninguém. É toda a honra e toda a glória a Ele, pode ser quem for nessa terra, pode ter a posição que for, pode ser rei, pode ser presidente. Olha nessas terras aí onde o pessoal tem dificuldade de falar do amor de Cristo. Você vê as pessoas morrendo sufocado. Você vê as pessoas sendo executado. Mas ela não divide a honra dela com ninguém. E ela está tranquila porque ela serve o Deus. Ela sabe o Deus que ela serve. E ela sabe que ela vai para o céu. Ela sabe que ela vai cumprir a finalidade. Porque se eu e você está vivendo nesse mundo aqui, está vivendo essas aflições, está pagando um preço e está tendo renúncia, é para viver a vida eterna do lado do rei. Oh, labassorianda labás. É questão de entender o propósito e qual a finalidade de eu e você honrar a Deus para agradar o homem. Se a nossa finalidade é estar com Ele lá em cima. Ah, mas e se algo pior acontece contra a minha vida? Você vai cumprir a sua finalidade e vai deixar toda essa aflição, toda essa dificuldade aqui para cumprir o seu objetivo. Olha o final dos profetas da Bíblia. Não tem um tranquilo que fale ele morreu dormindo tranquilo. São pessoas assassinadas, decapitadas. O fim não é bom. Mas o fim para aquele que não conhece a Deus é o começo da honra e da glória para quem conhece, que é a vida eterna. E é essa mentalidade que tem que ter o crente, que tem que ter o cristão, que a gente vive para a salvação, que a gente vive para agradar a Ele. E naquele momento que Mardoqueu não agrada a Amã, ele acaba sendo sozinho ali dentro, sim ou não? Deus une propósito e Deus levanta pessoas.
Até nos momentos que você acha que você está sozinho, que ninguém está do seu lado, Deus está trabalhando no oculto, Deus está levantando pessoas, e é maior, numa posição maior do que você possa imaginar, do que você possa pensar, porque Deus já tinha preparado uma rainha que era judia também, e estava do lado do rei, já preparando, já dando livramento, e já fazendo uma situação com o rei para livrar o Mardoqueu, que era judeu também. E a circunstância ali era contrária. E começam-se a trabalhar. E Amã, indignado, ele chega na casa dele e ele começa a comentar com os amigos. Ele começa a comentar com a esposa. Tem um fulaninho lá, um porteirinho lá, que ele não se dobra a mim, que ele não se prostra a mim. Todo mundo se prostra do que está mais baixo do que eu, e todos mais se prostram. Por que que aquele porteiro não se prostra? Aí vem o conselho, irmãos. O conselho da esposa. O conselho dos amigos. Coloca ele na forca, mata ele. Tira a vida dele. Irmãos, aonde eu e você está buscando conselhos aí fora? Será que nós estamos acatando conselhos aí fora que está embasado na palavra do Senhor? Será que essa pessoa que está te dando conselho está na direção do Espírito Santo? Ah, mas é meu pai. Ah, mas é minha esposa. Ah, mas é meu namorado, é meu primo. É meu amigo de infância, não importa quem seja. Quem dá legalidade, o inimigo usa a vida dessa pessoa para ceifar a sua. Temos que ter intimidade direto com o rei para olhar para ele, para orar. E para ter o discernimento do Espírito Santo, a posição que eu tenho que tomar. Damos ouvidos para tanta gente, para tantas más influências, aí fora, achando que essa pessoa quer o nosso bem, achando que essa pessoa está torcendo por nós. Você sabe qual que é uma das primeiras profissões que teve no mundo? Chama-se carpideira. Todo mundo aqui sabe o que é isso? Carpideira eram aquelas mulheres na época que eram pagos para ir para o velório, para o enterro, para chorar. Ela era paga para ficar lá chorando, para fazer volume, para dar uma aparência. Isso era uma profissão da época. Agora você imagina alguém do seu lado abraçando e chorando com o seu luto, com o seu dor, com o seu sofrimento. Você acha que essa pessoa está preocupada com você ou ela está ali porque ela está recebendo, cumprindo com a profissão dela? Então nem todo mundo que chora com você, nem todo mundo que te abraça nos momentos difíceis quer o seu bem. Ou ela está envolvida por um interesse próprio, ou aquela situação que ela está movendo vai gerar algo para ela. Você já parou para pensar nisso? Porque a pessoa que dá legalidade para o inimigo, irmãos, ela é usada pelo inimigo. Vejo situações em pessoas conversar comigo e falar, fulano fez isso para mim, fulano é isso, é aquilo de mim. Eu falo, meu irmão, mas não é ele quem está usando a vida dele. Nós temos que ter misericórdia e orar, mas ele é um instrumento do inimigo hoje. Porque ou você é instrumento de Deus, ou você é instrumento do inimigo. Não tem um meio termo. Ah, eu sou ateu, eu não sirvo ninguém, então você serve o inimigo. Embora que às vezes ele nunca ouviu falar do amor de Cristo, nunca ouviu falar da palavra, e ele peca menos que eu e você que conhece, que somos conhecedores. Porque aquele que está lá fora, que nunca ouviu falar da palavra, que não tem o conhecimento, peca menos que eu e você. E a gente, como conhecedor da palavra, conhecedor desse amor maravilhoso de Cristo, a gente julga eles. A gente menospreza eles. E a gente exclui eles. A gente peca duas vezes. Os hipócritas da história acabam sendo nós. Porque ele não é nada e não representa nada. Talvez ele seja um porteiro para aquele reinado. E o Senhor já tinha preparado algo lá em cima, que tinha contato direto com o rei, para que preservasse o filho dele. E as pessoas ali foram movidas com interesses também para que
matasse Mardoqueu, daquele que servia a Deus, daquele que estava na posição, e foi decretada a morte dele. Foi preparado a forca de Mardoqueu. O cenário estava pronto, e tudo aquilo aos olhos humanos parecia ser irrevogável, porque era uma ordem divina. Somente uma pessoa podia reverter essa situação, que era o rei. Mas o que o rei vai olhar para um porteiro, irmãos? Ou você acha que o presidente da Bosch hoje sabe quem é o porteiro? Ou ele entra no carro blindado dele com 6, 7 seguranças, com o vidro fechado, preocupado no celular, com um monte de coisa para fazer, ele nem sabe quem é o porteiro. E assim eu creio que era no reinado também. Algo de uma proporção 1000 vezes mais do que eu estou citando como exemplo, e não tem nenhum tipo de contato. Mas ele era filho do rei. Ele servia o rei. E o rei naquela noite foi incomodado a pegar o livro de relatos. E ele começa a ler a história de Mardoqueu. O Senhor começa a incomodar. Porque o Senhor, ele tem a hora certa de honrar o filho dele. E a hora de Deus não é a sua hora, não é a minha hora. E eu quero abrir um parênteses aqui para dar um testemunho. Até cheguei a comentar com essa história ontem com um amigo que foi em casa. Eu fui militar 6 anos. E eu fui militar aqui da Polícia do Exército de Campinas. Sempre gostei de armas, sempre gostei dessas coisas. Ainda gosto. Me libertei das coisas que não eram do Senhor. Hoje eu sou somente o que está dentro do querer do Senhor. E quando eu tinha meus 12, 13 anos, a minha avó morava aqui na Chácara da Barra, num bairro ali. E o meu avô era coronel do Exército. E eu sempre gostei de ver meu avô, coronelzão, moralzão. Todo mundo se prostrava para o meu avô, que era coronel, comandante. E eu falei, eu quero ser também. E aquilo aguçou, eu tomei uma outra direção, fui atrás de futebol, joguei futebol. E aquilo lá foi uma ilusão na minha vida, esse ciclo se encerrou e eu fui ser militar. Mas não fui ser militar de carreira não, eu entrei por meios normais. E quando meu avô era coronel, tinha um vizinho lá da minha avó, que chamava Dona Sônia, e tinha 2 netos. E eu brincava com a netinha dela, chamava Camila, era um pouco mais nova do que eu. A gente tinha um relacionamento lá e ela falava assim, meu pai é militar. Eu falava, legal, só que era separado, então eu não tinha contato. E eu falava, o seu pai é o quê? Ela falava, meu pai é capitão. Eu falava, meu avô é coronel, bem. Você está por baixo, velho. Não vem crescer moral para o meu lado, não. E ela nem sabia a relação de divisa. Era eu que era o trouxa da história, o tonto, para falar que o meu avô era o coronel. E aí meu avô morreu em 99, minha avó mudou e a gente perdeu o contato. E aí eu ingressei no Exército. No meu primeiro ano eu era muito aceito, tinha um relacionamento muito bom. E eu fui selecionado para ir para um curso longe. E eu, molecão, mimado. No primeiro ano eles me colocaram nesse curso, que era um curso de voluntário. E eu fui lá, irmãos, comecei a passar uma prova naquele negócio. E toda hora os caras, pede para sair, vai embora, e pá, tapa na orelha, e chuveiro gelado, e dormia com granada lacrimogênio. Um dia eu dormindo, eu falei, que babaquice, essa que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora para minha casa. Eu com vontade de comer uma pizza, comer um negócio, comendo mal. Irmãos, eu não suporto frango, eu comia frango todo dia naquele lugar. Eu falei, eu quero ir embora. Aí eu pedi para ir embora, só que quando você pede para ir embora é uma desonra. Você é fraco. Você pegou a posição de alguém, a vaga de alguém e você foi fraco. E eu voltei para Campinas, irmãos. Quando eu voltei para Campinas,
Aonde eu servia é um pelotão muito pequeno. Para você ter uma ideia, num batalhão normal aqui em Campinas, servem-se 400 soldados por ano, de recruta, na minha época. Aonde eu fui era só 9 por ano. Era um pelotão destacado e tinha 60 pessoas só. Então a opressão ela fica um pouco maior. Todo mundo conhece todo mundo tem contato com todo mundo tem intimidade. E quando o Penteado chegou lá, que era meu nome de guerra, irmãos, pensa numa prova. Pensa num bullying que eu era fraco, que eu não era nada, que eu ia embora. E eu gostei daquela rotina militar e eu queria ficar. Só que diante de uma frustração dessa, tinham 2 militares lá que começaram a me perseguir. Perseguir mesmo, irmãos. E lá não tem essa. Você fica pagando toda hora, vai para a água, e rola na terra, e ajoelha na pedra. Todo mundo atirando de pé, e você atirando de joelho na pedra quente. É tudo uma pressão psicológica para você ir embora. E eu falei, não, eu vou ficar na posição, se for da vontade de Deus. E não era muito apegado a Deus, não, era do mundão. Mas eu tinha uma conexão com o Pai. Falei, se for da vontade de Deus, eu vou ficar. Se não for, mais chateado, porque eu queria ficar. E eu pedi para Deus que eu queria ficar naquele lugar. Aí tudo bem, irmãos. A polícia do exército, ela faz guarda na casa do general, que é o comandante de tudo. E eu estava lá um dia de serviço à tarde na casa do general, e ia chegar um outro general naquele local. E tá eu lá. Aí chega uma menina, irmãos. Eu de serviço, chegou uma menina lá no portão. Eu olho para a menina, quem que é a menina? A Camila. Eu falei, Camila, o que você está fazendo aqui? Ela falou, meu pai é um general. Eu falei, misericórdia, Jesus. Deus, já falei com outro soldado lá, falei, cobre a minha lá em cima, eu vou descer. E eu desci naquele quartinho, eu começava a andar para um lado para o outro. Falei, velho, ou eu estou no céu, ou eu estou no inferno agora. O que vai acontecer? E eu lá embaixo, oprimido. E meu nome de guerra era lá, todo mundo conhece por nome de guerra, né? Lá no exército não se usa o primeiro nome, porque iria ter muito nome repetido. Então usa o sobrenome para não repetir. Daqui a pouco sai o general lá fora, e eu lá embaixo na guarda. Falou, chama o Daniel aqui. O Daniel. Ninguém sabia quem era Daniel. Aí ele falou, Daniel, chama o Daniel. O general. O general é intocável, irmão. Você tem que chamar ele de excelência. Você se dirige ao general como excelência. E vai eu lá. Ele estica a mão. Ele me dá o prazer. Fala, eu sou o general Burgos. Prazer, Daniel, você é bem-vindo aqui na minha casa. Me deu um abraço. Falou, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui, viu, Daniel? A Camila falou muito bem de você. A Camila falou que o seu avô é coronel. Como é que está o coronel? Eu queria falar com o coronel. Falei, meu avô morreu, excelência. Tudo bem então, mas eu estou aqui. Irmãos, o Deus que você serve te chama pelo nome. E a honra, ela vem na hora certa. E eu cheguei, já antes de eu chegar no pelotão, já tinha uns 4 me esperando lá. O que você tem com o general aí? Que negócio é esse? Falei, eu conheço a neta dele e tal. Irmãos, mudou tudo a minha vida. Porque Deus honra. Foi plantada uma situação há mais de 10 anos atrás. E eu sempre honrei aquela menina, eu sempre tive um bom relacionamento. A avó dela sempre gostou de mim. E Deus já tinha preparado aquilo porque sabia que eu ia passar por uma situação e Ele ia me honrar depois de 10 anos, irmãos. Então, às vezes, você está como Mardoqueu e está fazendo a sua parte, está honrando o Deus que você serve, e você acha que isso não está dando em nada. Você acha que você está fazendo isso em vão. Você vê o outro do seu lado fazendo coisa errada e colhendo resultados. E você certinho ali fazendo o que Deus quer, honrando, glorificando o nome do Senhor, e nada acontece. É porque a nossa cabeça é muito fútil, pequena e ridículo para entender o trabalhar de Deus. E eu cheguei no quartel, falei, Daniel, você é isso.
Resumindo a história, eu fiquei, irmãos, eu fui enganjado. Você sabe o que aconteceu no outro ano? O general pediu para mim ir para aquele mesmo curso que eu vim embora. E eu fui. E eu concluí. E eu fui promovido. E eu fui honrado. E a outra filha do general chegou e foi com a minha cara, lá do Rio Grande do Norte. E ela ligava lá no pelotão e falava, manda o Daniel vir aqui que ele vai dar banho no meu cachorro. No pelotão de polícia do exército tem um canil. Tinha mais ou menos 10 tratadores, adestradores. Tinha mais uns 8 cuidadores. Eu não era do canil, mas quem ia na casa do general era o Daniel. Porque Deus começou a me honrar, sem eu merecer, sem eu ter conduta. Mas Deus conhecia o meu coração e Deus conhece o seu coração. Porque nada fica em Deus, nada fica em vão. Para Deus. Eu tinha registrado num livro há mais de 15 anos atrás, aonde eu nunca imaginei que eu ia colher um fruto desse relacionamento, dessa situação, de uma senhora viúva, de uma menina que não tinha relacionamento com o pai, porque ela não tinha. Ela foi ter depois. E é assim que Deus trabalha, irmãos. E assumiu outro comandante, trocou o comandante de onde eu servia, porque o comandante troca assim em 2 anos. O comandante que assumiu é o meu melhor amigo até hoje. E talvez isso seja da forma com que foi passado para ele, com que o general falou com ele. E da mesma forma, irmãos, que o rei passava, ou o presidente da Bosch passava e não sabia quem era o porteiro, o general nunca sabe quem é um soldado. Tem mais de 10.000 pessoas abaixo do general para chegar num soldado. Não tem contato, não pode se chegar. Existe uma hierarquia muito grande. Eu era chamado pelo nome. Eu tenho um jornal no meu carro aí, eu acho que eu mostrei para o Rafa. Eu fui escolhido para sair numa reportagem a nível Brasil inteiro, no Jornal do Globo. Quem que era lá para tirar foto? O Daniel. Não era o Penteado. Porque Deus não te chama por apelido. Deus não te chama por nome de guerra. Foi Ele que te fez, foi Ele que te projetou e Ele te chama pelo nome. E Ele te chama para te honrar, para te levantar. E o rei começa a ler aquele livro. E ele pergunta qual honra foi dada a Mardoqueu. E a honra chegou no dia que a morte dele estava determinada pelos homens. E ele chama Amã. E ele pensando com ele mesmo. O que eu vou fazer para honrar esse homem? E quando ele chama Amã, aquele que se encheu de vaidade, de arrogância, aquele que se encheu de um poder que não era dele, aquele que se encheu por um poder que foi o homem que deu e não foi Deus. E o rei começa a falar com ele, fala que honra que eu devo dar a quem me agradou, a quem me exaltou. Ele na hora pensa, quem que é o cara que está lado a lado do rei? Quem que é o cara que serve o rei? Quem que é o parceiro do rei? E ele começa a falar todo o desejo do coração que ele queria para ele. Ele começa a descrever. E ele vai no mais alto nível do que ele poderia ir. E é assim que Deus faz. Ele usa aquele que quer te prejudicar, ele usa o teu inimigo para te exaltar e para te levantar. Porque Ele é Deus. E se Deus que tiver que usar o ímpio, Ele usa. Se Deus tiver que usar o inimigo, Ele usa. E a gente fica preocupado com situações. A gente fica preocupado com o chefe. A gente fica preocupado com fulano. A gente fica preocupado com ciclano. Sendo que você serve ao general. E ele conta todo o sonho e a vontade dele. Aí o rei fala, então tá bom. Não falou isso, né? Mas o contexto diz isso. Então vai lá para aquele porteirinho, que não se dobra a você, só se dobra a Deus, e faz tudo para ele, aquele que você queria matar. Na verdade o rei nem sabia do contexto, né? Ele estava sendo usado por Deus.
Coloca ele para a rua para ser exaltado e glorificado. Dá o cedro na mão dele. O que representa o cedro? É a autoridade de Deus. Alguém aqui já viu um general, não? Quando você vê, você repara, ele anda com uma varinha na mão. Todo general anda com um pedacinho de madeira na mão assim, ó. Por quê? Porque aquilo simboliza autoridade. Aquilo é um cedro. Ele era um porteiro, ele não era nada. Mas ele estava com o cedro na mão do rei na mão. Não importa quem você seja. Não importa quem você é. Se você é filho daquele que te dá o cedro com autoridade, de que tudo pode, que tudo faz. Você pode não ter a roupa, mas você é filho daquele que te veste. Você pode não ter o cavalo, mas o seu pai coloca você para andar no cavalo dele. E é assim que Deus faz para quem está na posição. E Deus tinha que honrar ele, porque ele deixou de honrar o homem, ele deixou de dar honra e glória para outro Deus, para honrar Deus, a ele é decretado a morte. Aí Deus fala, não, quem me serve, quem é meu filho tem que ser exaltado e glorificado, não tem que ser morto. E exalta. Então perca o seu medo. Perca o medo do homem, do poder, do temor do homem. Você serve a Deus. Faça a sua posição, que Deus tem que te honrar. Ele tem obrigação de te honrar. Ele tem obrigação de cumprir a palavra dele. Ele tem obrigação de cumprir a revelação dele. Aonde está escrito que para aqueles que servem, as demais coisas serão acrescentadas. É só servir. Deixa Deus usar aqueles que ele tem que usar na hora certa na sua vida. Ele vai te exaltar na sua vida. Ele vai usar o inimigo para te levantar, para te honrar, para cumprir o seu sonho. É esse o Deus que eu e você serve. Descansa o seu coração. Para de se oprimir. Se está difícil a perseguição, ou Deus tira quem está te perseguindo, ou Deus te coloca no lugar, ou Deus te coloca em lugares maiores. Só que Deus não trabalha no meio de ansiedade. E todos aqueles que tramaram contra a filha de Mardoqueu, o que aconteceu? Não somente ele, mas a descendência se perdeu. E esse ato de Mardoqueu, que aos olhos dos judeus foi crucificado não só ele, mas toda a descendência de judeu também naquela época. E para aqueles que estavam na posição com Deus se salvaram, e aqueles que tramaram contra o povo de Deus foram exterminados. E eu profetizo isso na sua vida. Você que está na posição, você que está servindo aquele Deus maravilhosamente, você que está renunciando, você que está pagando um preço, você que está na posição, a sua circunstância hoje pode ser contrária, a sua forca pode estar armada, a fornalha pode estar acesa, a cova dos leões pode estar sendo preparada contra você, mas não importa por onde você vai passar, como você vai passar, o que importa é que vai ter um homem de branco ao do seu lado, de mão dada, e que nada fere, nada pode com ele. E você está debaixo dessa cobertura, você está debaixo desse amor, você está debaixo dessa misericórdia, e grandes coisas o Senhor vai fazer, labassorianda labas, na minha vida e na sua vida. Começa a glorificar, começa a exaltar o nome do Senhor, começa a tomar posse da sua vitória, começa a tomar posse da sua promoção, começa a tomar posse de que tudo Deus tem para você. Se Deus tiver que assinar esse contrato, Ele assina. Se Deus tiver que bater esse martelo no judiciário, Ele bate. Se Deus tiver que apagar o seu passado, Ele apaga. Se Deus tiver que te fazer como ficha limpa, Ele faz. Deus é Deus que apaga o passado. Deus quer escrever uma nova história para aqueles que creem que Ele é um Deus de renovo. Essa noite você pode estar chorando, mas de manhã eu creio que você vai sorrir e você vai cantar. É esse o Deus que eu sirvo e que você serve. Fique de pé em reverência ao Senhor, nós vamos orar agora.
Nós vamos orar para honrar e glorificar o nome do Senhor. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode, tudo faz. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos exaltar o teu nome, Pai. Nós queremos declarar que sem ti nada somos e nada podemos. Mas quando estamos em ti, Pai, quando estamos firmados na tua palavra, quando estamos debaixo de uma obediência, Pai, eu sei que o Senhor na hora certa e no momento certo vem nos honrar. Há pessoas aqui passando por situações difíceis. Há pessoas aqui passando por momentos de humilhação. Há pessoas aqui passando por julgamentos do homem. Há pessoas aqui sendo discriminadas. Mas, Pai, da forma com que o Senhor fez com Mardoqueu, eu creio que o Senhor vai fazer sobre o teu povo, sobre a vida de cada um aqui. Porque o Senhor tem honra. A circunstância pode ser contrária. A situação pode ser contrária. Mas o Senhor é o Deus do improvável. O Senhor é o Deus que deixa chegar uma situação para que todos vejam, Pai, e reconheçam que o homem não tem condição de fazer. Mas é onde o Senhor vem para tomar a honra e a glória para o teu nome, para exaltar os teus filhos. É assim que eu profetizo na vida de cada um deles. Eu profetizo vitória, eu profetizo prosperidade, eu profetizo o renovo do Espírito Santo, eu profetizo cura, eu profetizo que cada um de nós venha ter mais temor e mais ligação contigo, Espírito Santo. Derrama sobre nós mais fé, derrama sobre nós os teus dons. Vai, Pai, cada vez mais, Pai, que possamos estar do seu lado. Cada vez mais, Pai, podemos ter mais interpretação da Tua palavra, discernimento do Espírito Santo. Pai, que cada um aqui possa tomar posse da Tua palavra e da Tua presença. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Deus é bom. Eu vou fazer o momento dos dízimos e das ofertas agora. E toda oferta que tiver aqui nessa noite, nós vamos abençoar quem nos veio nos abençoar. Nós temos que honrar quem veio nos honrar. Então que você abra o seu coração, que você saiba honrar os servos do Senhor, que você venha com o teu sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos louvar agora, enquanto você oferta com alegria, oferta com amor, em nome de Jesus. Deus é bom, Ele está no nosso meio, em nome de Jesus. Louve com alegria, com autoridade, louve tomando posse no que Deus tem para falar na sua vida, na minha vida. Eu creio que Ele está movendo o espiritual aqui nesta noite, em nome de Jesus. Está contigo, Kézia. Glória a Deus. Pode passar a salva, Gustavo, por favor. Entenda que através dessa palavra, o Senhor manda te dizer que nenhum dos planos dele sobre a tua vida poderão se frustrar. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus
teus planos, Deus. Oh, Espírito Santo. Bem sei eu, e bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Será que você entende isso? Nenhum dos teus planos podem se frustrar, e não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus sobre a tua vida ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impede. Escuta isso aqui, ó. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se o meu Deus tem um plano contigo, ninguém vê. Eu vou ter que descer. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. E se passares pelo fogo, ele não te queima. Eu acho que eu vou repetir. Quando passares pelas águas, o meu Deus estará contigo, filha. E se passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, ele está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus andando sobre as águas. Ele está dando uma ordem para o vento. Sou eu, dono do tempo. Sou eu, dono daqui. Sou eu, dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Escuta isso aqui, ó. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas Deus tem um plano contigo e ninguém impedirá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Ele proverá. Eu não vivo pela vista, não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, e veio.
Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Ele manda te dizer assim, ó: Deus proverá. Mesmo cego Ele te faz enxergar, e mesmo falho Ele te faz andar sobre. Se você tivesse entendido, você já estava glorificando. O meu Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando as tuas forças se esgotar, Deus proverá. E Deus proverá. Mesmo cego me faz, Ele te faz andar sobre as águas. E Deus proverá. Quando azeite, Espírito Santo de Deus, ó, na graça sobre este lugar. O Espírito Santo se faz presente. O meu Deus proverá. E Deus proverá. Mesmo cego Ele me faz, e mesmo falho Ele me faz andar sobre as águas. Erga a sua voz e cante, vai. Não vivo pela vista, vivo pela Deus proverá. Você olha para o alto, então essa noite o socorro dele vem pra você, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. O Deus provedor está aqui essa noite. Se você crer, adore o nome dele. Oh, Espírito Santo. Ó, moça, você de preto aqui, ó, você pediu para Deus falar contigo. E esse culto foi para você. E Deus tem falado com você a todo momento. E acabou de falar que Ele proverá. Porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que pega o inimigo que tem sido usado contra a sua vida para te derrubar, para te acusar, para baixar a sua autoestima, para pegar toda a trama dele, para te exaltar, te levantar, porque a unção que está sobre a sua vida, labassorianda labas, Deus te renova nesta noite, e Deus fala que Ele vai te honrar. Ei, labassorianda labas, ei, calabassurianda labaxéria labassou. Só eu, Deus da tua vida. Pode estar na posição de porteiro agora, mas Deus manda te dizer que Ele vai te exaltar, que Ele vai te vestir com a roupa dEle, que Ele coloca o cedro na tua mão, que Ele vai te colocar para andar sobre o cavalo, e que Ele vai te honrar, e o que é seu inimigo não toca. Oh, labassorianda, labachurianda, labas. Deus é Deus de recompensa. Deus não vai te deixar desta forma. Deus manda te dizer que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. O inimigo tentou te frustrar. O inimigo tentou tirar a sua moral. O inimigo tentou tirar a moral do Deus da sua vida. Pessoas apontaram, pessoas te questionaram. Você está na igreja, você busca, cadê o seu Deus? O seu Deus perde para as trevas. E Deus fala assim: filha, chegou a hora. Oh, labassorianda labas.
porque o seu nome está escrito no livro. E eu abro agora, e eu falo que por essa semana, você vai começar a ter os sinais de Deus, sinais de restituição, sinal de honra, sinal de justiça. Tudo que tem vivido não é o que eu tenho para ti, filha, mas eu vou te honrar. Você vai dormir. Está entrando um anjo no seu quarto agora. Oh, lebassorianda labas, e calabassorianda labachurianda labas. E ele agora unge aquela cama. Oh, calabassorianda labassorianda labas. E tudo o que as pessoas jogaram contra ti, falaram contra ti, te amaldiçoaram, toda palavra contrária, eu vi a Deus ungindo, derramando óleo ungido sobre a sua cama, colocando anjos de sentinela. Oh, calabassorianda labas. E Deus manda te dizer: chegou a hora do refrigério. Começo eu a restituir, começo eu a fazer o novo na sua vida. Ei, labassorianda labas, bicalabassorianda labas, receba. Oh, calabassorianda labas. Ei, calabassou, toda a honra e toda a glória a Deus. Oh. Diremos nós, só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Cante, vai. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, Senhor, até transbordar. Com tua glória, com tua glória sobre mim, vem sobre este lugar e enche-nos de ti, enche-nos de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, e até transbordar. E pra onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? E pra onde iremos nós? Declare que Ele é. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel.
enche-me, enche-me e até transbordar. Declare: Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me e até transborda. Ele é. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me e até transbordar. Então enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Peça pra Ele: derrama tua glória, derrama. Peça pra Ele, vai. Enche-me. Oh, Espírito Santo de Deus, assim como em Atos 2, Pai, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Enche-nos da tua presença e enche-me, Deus, enche. Surimi canta, labore tomará sua, Espírito de Deus, vem sobre este lugar, Pai. Enche-nos até transportar, vem sobre essa casa. Então enche-me e até transbordar. Derrama, derrama. Oh, enche-nos, enche-me, Deus, até transportar. Nós queremos a tua glória, queremos a tua glória, queremos a tua glória, queremos Deus. Então enche-me, oh Espírito de Deus, até transbordar. Derrama a tua glória, derrama, porque a morte venceste, o véu a tumba vazia e agora está, e o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e hoje Ele vivo está. Ele é invencível, inigualável, hoje, pra sempre, para todo sempre. Ele vive, Ele reina, e teu é o reino, e tu é oh Espírito Santo, tu não está, diga, és invencível, e oh Espírito, e hoje reinará, e teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Sabe por que todas as vezes que eu vou ministrar, eu ministro isso? Que a morte Ele venceu, e que vivo Ele está. Muitas das vezes os meus amigos viram pra mim e falam: Kézia, você só canta essa música, Kézia, só tem essa música no seu repertório. É porque eu vejo muita verdade nisso. Todas as vezes que eu começo a ministrar essa canção, meu coração queima, e eu declaro que a morte sim Ele venceu, ao terceiro dia sim Ele ressuscitou. Oh Espírito Santo, vamos declarar que a morte Ele venceu. E se você está aqui hoje, foi porque o preço foi de sangue para você estar aqui. Vai. A morte venceste, o véu, diga a tumba, e
os céus, sim, os céus te adoram. Proclama. Ele ressuscitou. E Ele vivo, Ele está. E eu declaro que Ele é invencível, inigualável. E hoje, para sempre, para todo sempre, Ele reinará. E teu e tu, e acima de todo nome está, porque Ele vive. Eu posso crer no ar. Declare, porque Ele vive, vai. Porque Ele vive, Ele vive, Ele reina. Temor não há. E mais eu pensei, e eu sei que a nossa vida está nas mãos daquele. Está nas mãos do meu Jesus, que vives. Diga, está nas do meu, que vive. Se você crê que Ele está vivo, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Que culto foi esse? Temos que ser gratos, agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa noite que nós tivemos. Quero agradecer mais uma vez os levitas, agradecer a Kevin, que Deus venha recompensar e multiplicar na vida de vocês de uma forma sobrenatural. A todos que acompanham eles também, vocês também recebem o galardão. Não só somente sobre a vida deles, mas as suas de vocês também. Amém? Vamos orar agradecendo por esse culto, por essa noite. Agradecer porque nós não somos merecedores dessa unção, dessa presença do Espírito Santo. Se temos isso é pela misericórdia dele. E que essa misericórdia fique sobre as nossas vidas. Amém? Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento de comunhão a Ti, Pai, por esse momento de entrega ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. E que essa unção que está sobre nós, Pai, que o Senhor faça, Pai, permanecer, Pai, durante esse final de semana, durante a semana, Pai. Que esse fogo que o Senhor nos revestiu, essa unção que o Senhor nos encheu, que o Senhor venha usar ao teu favor, Pai, para que possamos estar forte diante do teu Espírito Santo, para que nós possamos ser usados diante da tua presença, para que possamos ter conhecimento, discernimento e autoridade, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos deu o cedro, essa noite o Senhor nos deu a vestimenta, essa noite o Senhor nos colocou o cavalo à disposição. Não tem autoridade maior do que a que o Senhor nos revestiu, Pai. E que nós possamos estar firmes, que nós possamos estar diante do teu propósito, que o Senhor venha mover o sobrenatural sobre a vida de cada um, que essa unção que está aqui nesta noite, Pai, vá de encontro à casa de cada um, Senhor, que os teus anjos, os teus sentinelas, Pai, vá de encontro, Pai, levante-se muralhas de fogo, Senhor, coloca sentinelas de branco ali com espadas de fogo, guarda, protege, Senhor, exalta em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queria agradecer a presença de todos. Sábado que vem temos mais às 19h30,
e que esse grupo de louvor abençoado aqui possa estar mais vezes conosco. Fiquem à vontade para ver quando quiserem, a hora que quiserem. Quero marcar com vocês um dia com o culto da igreja, ver a oportunidade, a data que vocês podem. Eu vou falar com a pastora, eu vou marcar, e a igreja precisa sentir essa unção também, essa presença do Espírito Santo. Eu aguardo a Késia me falar então um dia que ela pode, e nós vamos fazer aqui com a igreja lotada, o fogo vai descer, vamos sair na cambalhota, na pirueta, na voadora do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Muito obrigado e Deus te abençoe.